Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 6. Casamento. O forte dos Roseblade era diferente do que eu tinha imaginado, disse eu. Oh. Como você imaginava então? Perguntou Luxon. Não sei. Um lugar cheio de aventureiros rudes circulando, acho. Ouvi dizer que eles são muito orgulhosos de sua herança aventureira, então você pensaria que veria mais daqueles tipos durões por aqui, certo? Bem, sua resposta certamente é esclarecedora em um aspecto. Você tem uma ideia clara sobre os aventureiros. Um grupo de canalhas selvagens, incluindo você, suponho. Estou errado? Olhe para o monarca. Ele se encaixa perfeitamente nessa definição. Roland pode parecer um rei adequado por fora, mas ele é podre por dentro. Seguindo o convite dos Roseblade, viemos visitar suas terras. Luxon e eu estávamos atualmente passeando pelo interior de sua cidade. Luxon analisou nossos arredores. Ele comentou: eles devem ter continuamente expandido o que já foi construído, mas vejo muita ineficiência aqui. Se eles quisessem usar a terra ao máximo, eu poderia listar vários lugares que precisam de melhorias urgentes. Isso não é um jogo, lembrem a ele. Você não pode entrar no modo construção e consertar as coisas na hora. Os mesmos problemas que os líderes da cidade enfrentam também atormentaram o Japão. Digamos que o governo queira criar uma rua, primeiro, eles precisam reunir os moradores locais para explicar a situação, depois comprar a terra necessária para o projeto. Há todo tipo de obstáculos. Maximizar a eficiência na escala massiva que Luxon sugeriu traria uma lista de problemas junto com isso. Este mundo tem sua própria aristocracia, então suspeito que eles possam implementar tais melhorias de forma mais fácil do que você percebe. A vantagem de desfrutar do poder absoluto é que se pode agir rapidamente. Sim, bem, esse não é o meu território. Não tenho direito de me intrometer. Um argumento racional, ele concedeu. O castelo dos Roseblade estava localizado dentro de uma cidade-fortaleza com muralhas ao redor do perímetro. Este lugar não era tão vasto e avassalador quanto a capital, mas era muito mais desenvolvido do que nossas terras. As ruas de pedra e os prédios estavam cheios de tanto charme que simplesmente andar e admirar o ambiente era divertido. A propósito, você tem certeza de que foi sábio deixar os outros sem discutir as coisas com eles primeiro? Perguntou Luxon. A festa é à noite. Somos livres para fazer o que quisermos até então, certo? E meu velho irmão são os convidados de honra. Eu sou um mero coadjuvante, eles não se importarão se eu não estiver lá. Além disso, se eu estivesse em Einhorn, eles me manteriam amarrado de qualquer maneira. Lancei-lhe um olhar direto, ressentido ao dizer essa última parte. Ele desviou o olhar de mim. Era como se ele se recusasse a encontrar meus olhos. Angélica e os outros tomaram a decisão. Se eles realmente tivessem seu caminho, você não estaria no campo de batalha de jeito nenhum? Ele estava inadvertidamente sugerido que ele não podia simplesmente ignorar um pedido das garotas. Suspirei. Estou dizendo a você, eles se preocupam demais. Coloquei as mãos nos bolsos e continuei a andar. Luxon continuou flutuando ao meu lado, agindo como uma mãe chata o tempo todo. Recomendo fazer uma pausa para sua saúde mental. Afinal, manobras evasivas de emergência. Ele acelerou para longe de sua posição atual. Um segundo depois, uma pedra passou voando por mim do lado. Ei! Quem jogou isso? Eu me virei para encontrar um grupo de meninos delinquentes. Um garoto coçou o lábio superior. Ele tinha outra pequena pedra na mão direita. Há uma coisa estranha flutuando no ar. As regras do jogo dizem que quem conseguir acertá-la ganha. Esses pestinhas surgiram do nada e imediatamente escolheram Luxon como alvo para sua competição. Jogar pedras nas pessoas era uma maneira rude de brincar.
Eu estava vestido com minhas roupas mais casuais, então fazia sentido que eles me confundissem com um civil comum. A audácia de vocês, novos humanos! Luxon sibilou. Eu peguei e imediatamente comecei a correr, colocando o máximo de distância possível entre nós e aqueles garotos. Luxon não parecia nada satisfeito com a minha decisão. Por que você está fugindo? Se você relatasse isso à casa do conde, eles garantiriam que essas crianças fossem devidamente punidas. Você é um marquês agora, mestre. Eles cometeram um crime sério, que requer julgamento. Está tudo bem. Estamos correndo. Não estou a fim de toda essa confusão. As palavras de Luxon refletiam os valores deste mundo. Considerando tudo, o reino de Oufort era gentil com seus habitantes, mesmo de acordo com meus próprios valores. Mas se um plebeu desobedecesse ou desrespeitasse um aristocrata sem motivo justo, pagaria por isso. Pensei que seria mais fácil simplesmente fugir para evitar tudo isso. Voamos por uma das principais ruas, bombeando minhas pernas na velocidade máxima. Este lugar era praticamente um quintal para aquelas crianças, então eu sabia que eles me encurralariam se eu fosse estúpido o suficiente para seguir por uma das vielas. Uma rua principal era a melhor opção. Dane-se, ele é rápido. As crianças corriam atrás de mim, mas suas pernas não conseguiam acompanhar. Haha. Seus idiotas, é melhor não me subestimarem. Eu fortaleci essas pernas minhas nas masmorras. Vocês estão prestes a ver o quão rápidas elas realmente são. Quando finalmente consegui me livrar deles, entrei em um café aleatório para me esconder. Ufa, isso foi cansativo, disse eu. Só soltei Luxon quando encontrei um assento. Um garçom veio tomar meu pedido, pedi uma bebida, e saiu prontamente. Luxon esperou até que eles tivessem ido embora antes de me interrogar. Por que você correu? Ele exigiu novamente. Eles nos atacaram com intenções hostis. Eles são crianças. Deixe pra lá. É uma ordem. Eu acho que sim, mas também é algo que estou pedindo como um favor. Um favor? Punir crianças por coisas tão triviais era uma linha que eu pessoalmente me recusava a cruzar. Culpe os valores que desenvolvi em minha vida passada, talvez. Eu não conseguia suportar isso. Prefiro deixar as coisas passarem quando essa é uma opção. Ah, espere. Talvez eu devesse ter informado os pais daquelas crianças sobre o que aconteceu. Então eles poderiam puni-los por isso. Eu recuei desta vez, mas se essas crianças tentassem isso com algum outro aristocrata, seria um problema sério. Eu assenti várias vezes, convencido. Permita-me esclarecer, você se recusa a puni-los através de canais oficiais, mas está mais do que disposto a se vingar deles. Eu pensei que sua política era nunca machucar crianças. Bem, você sabe. Eles me irritaram, então eles vão pagar por isso. A lente de Luxon se moveu de um lado para o outro. Um indivíduo mesquinho até o fim. Eu te disse antes que não me importo em ser mesquinho, tenho certeza disso. De qualquer forma, vai beneficiar essas crianças serem repreendidas quando são jovens, quando as consequências não as afetam tanto. Estou preocupado com o futuro delas, entende? Pensando assim, isso não me torna o oposto exato de mesquinho. Se é que algo, estou sendo considerado. Isso soou um pouco sem vergonha até para mim. Sério, porém, eu realmente achava que era uma boa ideia que elas enfrentassem as consequências de suas ações nesta idade. Atirar pedras quando havia multidões por perto poderia acabar ferindo gravemente alguém. Elas precisavam parar. Alguém verdadeiramente considerado, o oposto de você, em resumo, não se rebaixaria a métodos tão tolos de vingança. Eles repreenderiam as crianças diretamente. Estou errado? Você tem um ponto aí. De qualquer forma. Hora de descobrir a identidade dessas crianças e informar aos pais sobre suas travessuras. Que ótima maneira de passar o tempo até a noite. Por todos os meios, seja meu convidado. Pronto, a justiça foi feita. Depois de descobrir onde aquelas crianças moravam,
Contei aos pais delas como elas estavam atirando pedras em uma das principais ruas da cidade. Aquelas pestinhas levaram uma bela bronca, como era de se esperar. Quando voltei para o castelo dos Roseblade, minha família estava reunida em uma sala espaçosa. Relatei os detalhes de minhas aventuras a eles ali. Angie me lançou o olhar com desdém. Eu estava me perguntando o que você tinha feito ao escapar, e você estava se vingando de algumas crianças. Leon, você não consegue controlar seu temperamento nem um pouco. Mesmo Lívia parecia preocupada com minhas ações. Bem, suponho que essas crianças poderiam ter causado problemas maiores no futuro. Não foi uma má ideia repreendê-las em uma idade em que as consequências são menos graves. Ainda assim, rastreá-las até suas casas foi um pouco demais. Você foi tão longe assim? Perguntou Noelle, os lábios se curvando nas bordas em um sorriso tenso. Você percebe que são apenas crianças, não é? Você poderia tê-las repreendido imediatamente depois de atirarem a pedra e deixado por isso mesmo. Nenhuma delas rejeitou completamente o que eu tinha feito, mas também não estava exatamente sendo apoiado. Todos pareciam um pouco incomodados comigo. Mesmo assim, continuamos conversando, até que Colin apareceu de repente. Nelly, a mãe está te chamando na outra sala. Ela está. Acho melhor eu ir então. Noelle se inclinou para baixo para mover as rodas de sua cadeira sozinha, mas sendo o diligente jovem que era, Colin rapidamente correu atrás da cadeira e pegou as alças. Ele era muito mais comportado do que aqueles garotos de rua lá fora. Eu estava orgulhoso de ser o irmão mais velho dele. Vou empurrar sua cadeira para você, disse ele. Obrigada por sempre me ajudar assim. Colin corou e olhou para baixo e para os pés, satisfeito por ter sua aprovação. Angie observou os dois saírem e pressionou a mão na testa. Dizem que os primeiros amores não estão destinados a ser, mas eu ainda sinto pena dele por isso. O rosto de Lívia estava igualmente melancólico enquanto ela observava meu irmão partir. Oh, Colin! Ele está sempre empurrando a cadeira dela por trás, então raramente tem a chance de olhar nos olhos dela. Ouvi dizer que quando ele tenta falar com ela cara a cara, ele fica tão nervoso que foge. As duas garotas ficaram estranhamente sérias enquanto continuavam esse tópico. Deve ser por isso que Noelle ainda não percebeu. É tão óbvio do ponto de vista de fora. Ele cora e se esconde atrás da cadeira dela, então ela não consegue olhar bem para ele. Esse é o problema. Pelo que ouvi, quando ele fala com ela, só consegue pronunciar algumas palavras no máximo. É um ciclo vicioso, concordou Lívia. Mas eu fico indecisa se alguém deveria dizer alguma coisa. Pessoalmente, eu. O que diabos eles estão falando? E, sobre o que é toda essa conversa? Perguntei, genuinamente confuso. As duas garotas me encararam, perplexas. Trocaram olhares e depois balançaram a cabeça. Elas se recusaram a me contar qualquer coisa. O que é isso? Luxon, você sabe sobre o que estão falando? Senhor, você é excepcionalmente desatento. Estou quase impressionado com a profundidade de sua ignorância, eu o parabenizo por isso. Ok, e então? Desembucha. Por favor, pense sobre isso por si mesmo. No final, ninguém na sala queria me dizer nada. A festa que os Roseblades organizaram naquela noite atendeu perfeitamente aos pedidos de meu velho homem e de Nix. Os únicos convidados eram aqueles de nossas respectivas casas, e o local estava estilizado como um buffet onde você podia ficar em pé e comer, resultando em uma atmosfera mais descontraída sem as enfadonhas formalidades. Passei meu tempo enchendo o meu prato de comida. Enquanto isso, meu pai e meu irmão se encontraram cercados pelos membros da casa Roseblade, que os cumprimentaram pela ajuda em afastar os piratas. Nenhum deles parecia confortável com essa atenção. Eu me mantive afastado e os observei de longe. Senhorita Deirdre e Senhorita Dorothea ficaram ao lado do Conde Roseblade. O convidado de honra parece estar tendo um momento difícil, comentei com todo o interesse de um observador desinteressado.
Luxon estava flutuando em seu lugar habitual ao meu lado. Suponho que isso se deve à sua falta de familiaridade com esse tipo de festas. Além disso, senhor, permita-me dizer, você só comeu carne durante o evento até agora. Eu sugiro fortemente que acrescente alguns vegetais ao seu prato. Vou levar seus comentários em consideração, disse em tom de zombaria. Oh, é mesmo. Ele pareceu perceber de imediato que eu tinha jogado suas palavras de volta para ele, e não ficou satisfeito com isso. Ele tinha uma gama impressionante de emoções para uma inteligência artificial. Olhando ao redor, notei que até Noelle tinha um grupo de pessoas reunidas ao redor de sua cadeira de rodas. Parecia que as pessoas estavam perguntando sobre a situação na República de Alzer. Eles também estavam curiosos sobre Noelle em si, dada sua posição como sacerdotisa de Sapi. Minha mãe e Colin estavam ao lado dela. Eu continuei de olho nela, apenas no caso de precisar correr até lá e ajudar. Enquanto eu estava distraído, Lívia se aproximou e me pegou pelo braço. Senhor Leon, você acha que meu vestido parece estranho? Ele fica perfeito em você. Eu sabia porque ela estava nervosa. Lívia não estava acostumada com esse tipo de vestidos. Angie e eu escolhemos nossos vestidos juntas, mas é raro eu ter a oportunidade de usar algo tão caro. Você tem certeza de que não parece estranho? A combinação de branco e azul de seu vestido a complementava lindamente, em minha opinião. Angie, vestindo um deslumbrante vestido vermelho, veio até nós e enlaçou o braço de Lívia. Ela manteve os ombros para trás e a cabeça erguida com confiança, tendo usado vestidos como esse em muitas festas antes. Não se preocupe. Fica ótimo em você, disse Angie. Mais importante, o Conde Roseblade expressou interesse em falar com você, Leon. Não tenho nada a dizer a ele. Eu estava esperando evitar essas formalidades, mas deveria saber melhor. Angie nunca me deixaria escapar tão facilmente. Ele mal pode ignorar o marquês que sua família convidou para esta festa. Sua voz tinha uma qualidade maternal, gentil, mas firme, como quando uma mãe repreende seu filho e o persuade a seguir o protocolo social. Tudo o que você precisa fazer é engajá-lo em uma pequena conversa. Melhor começar a se acostumar com isso agora. Concordei relutantemente, apenas porque ela me assegurou que seria uma rápida troca de cortesias. Angie olhou para Lívia. Traga Noelle aqui. Claro. Quando Lívia saiu para cumprir o pedido de Angie, Angie se aproximou de mim e enlaçou o braço no meu. Ela se inclinou para perto, seus lábios pairando a uma distância não maior do que um fio de cabelo do meu ouvido, sua respiração muda formigando contra minha pele. Sua voz era um sussurro erótico quando finalmente falou. Tem algo estranho na atmosfera desta festa. Vê-la com um vestido tão formal me deixou mais animado do que eu percebi, mas num desfecho um tanto anticlimático, sua preocupação era com a festa. Você acha que eles vão tentar se vingar de nós? Fiquei alerta, suspeitando de vingança pela ousadia que mostramos a eles em nossa terra natal. Isso não parece ser o caso, disse Luxon. Não detecto nenhum perigo próximo nem veneno na comida. Talvez a Angélica esteja enganada. Senti um breve lampejo de alívio. Então Angie insistiu, não. Algo está estranho. Não é hostilidade, mas tem algo me incomodando no fundo da mente. Será que o sexto sentido dela está agindo ou algo assim? Ou intuição, talvez. Seja o que for, ela notou que algo não estava certo. Olhei cautelosamente para a área, mas não vi nada suspeito. Senhorita Clarice também estava participando da festa conosco, mas ela estava mergulhada no meio do agito e cercada por uma densa floresta de pessoas. Ela estava lá desde o início da festa. Ainda não tivemos chance de conversar. Quando tentei chamá-la, havia muitos corpos no caminho para minha voz alcançá-la. Eu não sinto nada, eu disse. Logo, Lívia retornou com Noelle. Como se estivesse esperando o sinal delas, o Conde Roseblade caminhou na nossa direção com a senhorita Deirdre ao lado. A senhorita Dorothea não estava com eles.
Meus olhos vagaram ociosamente e acabei avistando-a perto de Nix, que havia conseguido escapar da multidão e se refugiado na beirada da sala. Angie também deve tê-lo visto, porque comentou, outra maneira pela qual vocês dois são como duas ervilhas em uma vagem. De que maneira? Ah, deixa pra lá. Angie riu baixinho, mas logo fez uma graciosa reverência quando o Conde Roseblade se aproximou. Lívia se juntou atrasada, imitando Angie, embora lhe faltasse a mesma graça e prática. O Conde Roseblade parou na minha frente. Sua voz era jovial quando ele disse: "Suponho que esta é a primeira vez que nos encontramos cara a cara, não é? Já ouvi tantos sussurros sobre você, Marquês Bartyford. Primeiramente, permita-me expressar minha mais sincera gratidão pelo papel que você desempenhou em ajudar minhas filhas. A diferença de idade entre nós era imensa. Normalmente, um homem tão velho quanto o conde jamais falaria comigo com tamanha formalidade. Ele estava mostrando respeito devido ao meu título superior. Eu não estava acostumado a ter adultos falando comigo dessa maneira. Sim, espero que você me permita expressar minha gratidão por nos convidar aqui", disse. Apesar dos meus melhores esforços, minhas palavras saíram travadas. Deixando tudo isso de lado, interveio a senhorita Deirdre gentilmente: "Você certamente conseguiu conquistar algumas noivas deslumbrantes, herói." Eu consegui sorrir. "Elas são mais incríveis do que eu mereço." A observação dela era uma clara tentativa de me provocar. Receber provocações de um rosto familiar era muito mais fácil de lidar do que conversar com adultos de alto escalão. Infelizmente, seu pai também achou que era apropriado entrar na brincadeira. Dizem que grandes homens têm grandes apetites sexuais, não é mesmo? Talvez 3 não sejam suficientes para você, meu lorde. Não, eu diria que já é demais, respondi rapidamente. Nem pensar. Nosso novo herói tem a obrigação de garantir a continuidade de sua linhagem. Você era apenas o 3º filho de sua família quando começou, e agora, após todas as suas incríveis aventuras, você está aqui diante de mim como um marquês. Você é o primeiro na história de todo o reino de Oldfort a realizar tanto em apenas uma geração. Um herói condecorado como você seria perdoado por ter mais esposas, tenho certeza. Os Roseblades começaram como aventureiros também. Tenho certeza de que parte da razão pela qual ele reconheceu tudo o que fiz foi devido ao meu sucesso como aventureiro. Isso não tornava a situação menos estranha. Era como se parentes te provocassem sobre sua vida amorosa em uma reunião familiar. Olhei para minhas 3 noivas sorridentes. Elas estavam o ouvindo silenciosamente, sem nenhum sinal óbvio de raiva. Eu imaginei que elas registraram a sugestão dele como apenas uma conversa banal e nada mais. "Já que estamos falando sobre isso, o que você acha da minha Deirdre?" perguntou o Conde Roseblade. "Acho que ela é linda." Que outra resposta eu poderia dar nessa situação? O lindo cabelo loiro de Deirdre estava estilizado em espirais, e ela usava um vestido azul perfeitamente ajustado que contrastava dramaticamente com o vestido vermelho de Angie. A senhorita Deirdre escondeu a boca com seu leque. "Claro! É natural que você diga isso." O conde sorriu com minha resposta também. "Minha filha está muito contente em ouvir tal elogio, como você pode ver. Acho que já tomei bastante do seu valioso tempo. Por favor, aproveite as festividades desta noite." Dei um suspiro tranquilo e trêmulo assim que eles se foram. Ufa, meus nervos realmente me pegaram lá. De fato, suas respostas foram notavelmente desconfortáveis, observou Luxon. Você se sentiu intimidado pelo poder puro que aquele homem possui. Não posso negar isso. O que posso dizer? Sou um cara tímido. Você é muito modesto para ser classificado assim. Enquanto nós dois brincávamos, a expressão de Angie endureceu. Ela olhava fixamente para onde o Conde Roseblade e a senhorita Deirdre estavam, sorrindo, embora seu sorriso não alcançasse seus olhos. Os Roseblades ambicionam demais. O que você quer dizer? Eu inclinei minha cabeça, sem entender por que seu humor tinha mudado tanto.
Com parte da tensão no ar dissipada, Noelle se sentiu confortável o suficiente para responder a pergunta por Ange. Veja, eu acho que você entendeu mal a pergunta dele agora. Basicamente, ele estava perguntando se você estava interessado em ter uma quarta esposa, certo? Não, de jeito nenhum. Oferecer a filha dele como minha quarta noiva. Isso não era algo razoável de se sugerir, muito menos de se aceitar. Se eu visse um cara cercado por 3 mulheres bonitas, cada uma com sua própria personalidade incrível, eu teria que me esforçar ao máximo para não socar as luzes dele. Qualquer homem ficaria com ciúmes. Insinuar que um cara assim deveria adicionar mais uma ao seu harém era absolutamente absurdo. Lívia parecia estar pensando como as outras duas, infelizmente. O conde teve um olhar bem sugestivo nos olhos por um momento, não acha? Acho que ele não estava brincando. O conde devia estar furioso comigo por ter tantas garotas em meus braços. Como outro homem, eu podia entender de onde ele vinha. Mas ele está com ciúmes, sabe? Se eu encontrasse um cara na minha situação, estaria desesperadamente desejando que ele se ferrasse. Não que desejar a desgraça de alguém fosse realmente trazer isso à tona. Eu sabia disso. Ainda assim, isso não me impediria de ficar verde de inveja. Nunca sonhei que um dia a inveja assim seria direcionada a mim. Luxon não pôde deixar de se intrometer com seu sarcasmo habitual. Você não amadureceu nada desde o momento em que nos conhecemos. Você tem o hábito de trair minhas expectativas. Por que não me trai aqui e me surpreende de uma forma positiva, por uma vez? Trocarmos provocações assim se tornou uma característica regular em nossas interações diárias. Vou pensar sobre isso se estiver com vontade. Enfim, onde está Nix? Perguntei. Eu estava vasculhando a área onde minha família estava durante minha conversa com Luxon. Meu irmão mais velho era o único conspicuamente ausente. O humor de Ange teve uma mudança súbita e dramática. Ela soava quase divertida enquanto sugeriu, aposto que ele está sendo encurralado neste exato momento. Encurralado? Ei, espere um segundo. Nix havia se retirado da festa para uma varanda externa. Livre da ansiedade debilitante que o havia consumido lá dentro, ele respirou fundo e apoiou o corpo no corrimão externo. Eu estava tão nervoso lá dentro. Não importava o que ele comesse ou bebesse, o sabor não o registrava em sua língua. Tudo que ele sabia era que se sentia terrivelmente desconfortável. Misturar-se com aristocratas com os quais ele nunca teria motivo para interagir o deixou completamente exausto. Ele não estava ansioso para repetir a experiência. Dorothea, que eu havia seguido para fora, riu do exagerado dele. Você conquistou tanto no campo de batalha, mas vejo que é um desastre quando se trata de festas. Nix coçou a bochecha. Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa. Nossas festas lá em casa são bem mais animadas. Animadas era um eufemismo. As festas em Bartyford eram francamente escandalosas. Ninguém se importava em seguir as normas, então a sala ressoava com risadas e brigas. Nix também não gostava daquelas festas, se fosse honesto. Ele preferia a monótona monotonia da vida cotidiana, e não via sentido em fazer alarde. Mas você não frequentou festas assim na escola? Perguntou Dorothea. Eu tinha amigos comigo na época, e éramos todos estudantes. Havia muitos idiotas por perto que desafiavam a formalidade. O que acontece é que também estávamos na classe geral, então achávamos que a alta sociedade não tinha nada a ver conosco. A expressão de Dorothea ficou melancólica enquanto eles refletiam sobre o tempo na academia. Eu preferia estar sozinha, então tenho poucas lembranças assim. Olhando para trás, sinto que perdi a oportunidade de conversar com tantas pessoas. Se eu tivesse feito isso na época, talvez não me sentisse tão perdida agora. O que você quer dizer com isso? Nix estava confuso. O que ela está tentando dizer? Ela está insinuando que quer ser nossa amiga. Não, não pode ser. Os dois tiveram o pior primeiro encontro possível.
para ela buscar sua amizade era nada menos que absurdo. Em vez de pular para conclusões, Nix esperou pacientemente que ela continuasse. Dorothea respirou fundo e exalou lentamente, tentando acalmar seus nervos. Ela reuniu coragem com uma expressão determinada e disse: Sr. Nix, você poderia me conceder uma última chance? Chance? Ele ecoou sem pensar até o significado afundar. Espera, esse tipo de chance. Levou um momento para ele realmente entender seu pedido, mas quando o fez, ficou chocado. Eu quero dizer isso. Eu realmente desenvolvi sentimentos por você. Por favor, eu te imploro, me dê uma última chance. O quê? Mas, lembra. Eu já te disse, eu quero levar uma vida relaxada com minha futura esposa, e isso significa que nossas ideias de casamento não se encaixam de forma alguma. Dorothea era uma mulher bonita. Isso era indiscutível. No entanto, ela também havia proclamado abertamente sua queda por fetiches petit. Nix não estava a bordo com isso. Em vez de concordar que eles eram incompatíveis, Dorothea declarou com sinceridade: a pessoa que se apaixona primeiro é a perdedora. Não me importo em ser sua petit. Pelo contrário, estou feliz em me tornar a esposa que você deseja, meu senhor. Mas eu não acho que você deva se forçar a fazer algo com o qual não se sinta confortável. Dizem que é veneno para a alma reprimir as coisas, e coisas assim. De qualquer forma, ele pensou, não há como eu tratar minha futura esposa como minha petit. Eu ficaria louco só de tentar. Desesperado para escapar dessa situação de alguma forma, ele estava preso no coração do reduto dos Roseblades, o castelo deles. Seus olhos se moveram para a saída da varanda, mas uma cortina havia sido puxada sobre ela. Ele avistou uma silhueta através da janela de vidro. Dorothea juntou as mãos e abaixou o olhar. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Então, o que posso fazer? Como posso convencer você a me aceitar? Bem, por enquanto, acho que você deveria enxugar suas lágrimas. Além disso, sua família não permitiria isso, tenho certeza. Eu fui desrespeitoso com você uma vez antes. O mesmo poderia ser dito sobre mim. Eu trouxe uma coleira para o nosso encontro, assim como você fez. Nix não pôde deixar de se maravilhar com o quão distorcida estava se tornando essa conversa. Ele teve um momento para considerar suas palavras. Por que diabos essa mulher estava tão determinada a tê-lo como parceiro? Foi a primeira vez, ela disse, como se lesse sua mente. O quê? Ele ecoou sem pensar até que o significado afundasse. O que foi? Pela primeira vez na minha vida, meu coração bateu tão rápido que eu não sabia o que fazer comigo mesma. O coração de Nix acelerou. Ela parecia tão fria e distante no início, agora estava chorando na frente dele como uma criança. Incapaz de deixá-la naquele estado, ele a abraçou em uma tentativa de confortá-la. Sua beleza sob a luz prateada da lua era motivo suficiente, mas seu estado perturbado o compelira a ajudá-la também. Afinal, ele era um irmão mais velho. Ficar parado e ignorar o sofrimento dela não era uma opção. Dorothea congelou rígida sob seu toque, chocada com o contato repentino. Seus pulsos aceleraram como um só. Nix ousou com voz trêmula. Ele não havia pensado nas coisas antes de se aproximar para abraçá-la. Felizmente, Dorothea logo envolveu seus próprios braços em volta dele em resposta. Os dois permaneceram assim por um tempo. O que é esse grandalhão fazendo? Meus olhos se arregalaram quando olhei para fora na varanda. Nix estava lá, com os braços envoltos em senhorita Dorothea. Ela era a última pessoa que combinava com ele. O que ele estava pensando, abraçando-a daquele jeito? Lívia, que espiava comigo, corou e começou a se mexer. Eu não acho que nenhum de nós esperava vê-lo abraçá-la tão dramaticamente assim, não é? Os olhos de Noelle se iluminaram enquanto os observava. Pode ser, mas é uma cena perfeita.
É preciso muita coragem para confessar seus sentimentos a alguém de quem você está apaixonado. Suas bochechas também estavam vermelhas. Eu supunha que a cena a lembrava de sua própria situação no passado. Achei que os dois fossem parecidos, mas que surpresa! Lord Nix foi quem deu o primeiro passo, comentou Ange. Ela me lançou o olhar de canto de olho. Você poderia aprender algumas coisas com ele, Leon. Se me perguntar, parece que ele se deixou levar pelo momento e seguiu a onda, eu disse. De jeito nenhum Nix faria uma jogada tão audaciosa em circunstâncias normais. Alguém deve ter usado alguma espécie de feitiço para perturbar suas faculdades mentais. Deve ser isso. Ange suspirou levemente, exasperada, mas então se virou para olhar por cima do ombro. O Conde Roseblade estava lá atrás de nós. Ele não parecia nem um pouco surpreso com o que eu considerava um acontecimento abalador. Oh, querida, parece que minha Dorothea não é alguém para ser subestimada. Que choque! Eu nunca sonhei que ela já tivesse desenvolvido sentimentos por um homem. Sua voz ressoou alta o suficiente pelo local que meus pais vieram correndo. Eu podia ver isso acontecendo com Leon, mas Nix de todas as pessoas, meu pai disse com um suspiro. Ok, entendi. Nix é do tipo super certinho, então ele ficar íntimo com uma garota assim é uma revelação chocante. Mas por que me envolver nisso? Minha mãe cobriu a boca com a mão, disfarçando sua surpresa. Ela estava muito chocada para reagir à cena diante dela. Eu sinto muito por isso, meu pai disse ao conde. Ele estava expressando sua culpa por seu filho ter colocado as mãos na preciosa filha do conde. O conde Roseblade estava perfeitamente calmo em comparação. Minha filha mal pode ser culpada por ter o coração roubado pelo cavaleiro que a salvou. Vamos dar privacidade aos dois. Ele reuniu minha família e todos os outros de volta à festa. Está óbvio o que está acontecendo aqui, Ange disse quando ele se foi, cruzando os braços sobre o peito. Você pretendia que os dois ficassem sozinhos desde o começo? Por que você diz isso? Eu perguntei. Porque Dorothea está perdidamente apaixonada por Nix. Ela está. Mas ele já disse a ela que toda essa história da coleira era mentira, não disse? Que motivo ela tem para se apaixonar por ele? As três garotas balançaram a cabeça, frustradas com minha evidente falta de entendimento. Suas expressões pareciam dizer, você realmente não entende, não é? Lívia gentilmente interveio para explicar, senhor. Leon, muitas garotas sonham em ter um cavaleiro que apareça e as resgate do perigo. Eu acenei. Sim, já ouvi falar disso antes. Noelle se inclinou para a frente, dedos entrelaçados. Sua voz estava sonhadora enquanto admitia, eu sei exatamente como ela se sente. Se um cara coloca a vida em risco para vir ao seu resgate, é impossível não pensar nele. Ela lançou alguns olhares na minha direção, provavelmente lembrando do nosso tempo juntos na República. Eu fiz um bom trabalho naquele momento, se eu posso dizer isso. A senhorita Deirdre se juntou à conversa. Eu mesma já experimentei isso, quando estava sendo atacada pelo exército da Principality. Leon realmente provou o quanto é confiável durante aquele conflito. Que coincidência, disse Ange, com a mão apoiada no quadril. Lembro disso, Leon também me salvou. Mas vamos dispensar a nostalgia. Você realmente fez questão de preparar tudo isso? Oh! Do que você está falando? A senhorita Deirdre fingiu ignorância, mas eu percebi o sorriso por trás da sombra do seu leque. Você garantiu que a Clarice estivesse ocupada demais para interferir. E então organizou tudo para que o Lord Nix e a Dorothea passassem tempo juntos e eventualmente fossem para a varanda. A lua está linda hoje à noite, dando um clima romântico. Tudo que uma garota tem que fazer é mostrar um pouco de fragilidade, e qualquer homem normal a abraçará antes que possa pensar melhor. Minha mandíbula caiu. Você só pode estar brincando. Ela estava fingindo o tempo todo. Eu olhei novamente pela janela para os dois.
Eu achava que Nix tinha sido completamente enganado. Eu dei a eles uma simples oportunidade de ficarem sozinhos juntos, protestou a senhorita Deirdre, não permitindo que a honra de sua irmã mais velha fosse manchada por acusações falsas. O resto eu deixei por conta deles. É doloroso que você sequer insinue que é uma atuação. Eu não sabia em quem acreditar. Você permite que os outros influenciem sua opinião demais, observou Luxon, soando totalmente desinteressado no assunto. Cala a boca, tá legal. Esse tipo de coisa não é o meu forte. Você não precisa me dizer isso. Eu tenho plena consciência de que quando se trata de assuntos de romance, você não tem um único ponto forte em seu arsenal. Pequeno metido. Toda vez que você abre a boca, acaba falando muito mais do que precisa.